Agora o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, está aqui conosco. Muito bom dia, Caio. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Vamos aí comentar essas questões logo no início da manhã. Vamos que vamos. Pois é, Caio, o prazer é todo nosso. Pois é, estávamos repercutindo aqui, né, toda aquela movimentação das bolsas internacionais por conta do dado de inflação que saiu nos Estados Unidos ontem. O CPI veio mais forte do que o esperado, veio pior ali do que o esperado. E aí isso acabou trazendo uma forte aversão ao risco. Interessante que Jerome Powell já falava, né, que precisaria tomar medidas mais duras. Os dirigentes do Fed falavam que precisam tomar medidas mais duras, até mesmo colocando os Estados Unidos num cenário de recessão. Mas o mercado parecia que não estava entendendo, né, ou não querendo entender todas essas mensagens, esses sinais. Ô, Caio, como que você avalia essa situação? O mercado não foi pego desprevenido, mas acabou sofrendo os impactos de uma inflação mais elevada. Como que você avalia esse cenário? Eu avalio que a gente pode chamar isso de excesso de morfina. Muito provavelmente, se você já me viu falando aqui, você vai falar, puta, lá vem o Caio de novo com esse negócio. Mas, mais uma vez, desde o pós-crise de 2008 e com uma intensidade muito elevada durante a pandemia, nós tivemos uma injeção de créditos e incentivos no mundo inteiro. Essa injeção, ela aconteceu basicamente em todos os momentos de 2008 para cá, que a gente teve qualquer oscilação de mercado que sinalizasse que a gente passaria por algum período de crise. Então, a situação é mais ou menos a seguinte. Pensa, 2008 para cá, 14, quase 15 anos. Isso significa que de lá para cá, eu não estou dizendo que não existam fundamentos, seria uma heresia. Mas de lá para cá, basicamente, o que a gente viu é aquela situação que o Warren Buffett costuma descrever naquela frase rápida, né? Quando a maré sobe, quando a maré baixa, você vê quem está nadando de calção e quem está nadando pelado. De 2008 para cá, a gente basicamente viu uma maré alta. E isso deixou o mercado globalmente, tá? Não é só aqui, não é só lá fora, isso deixou o mercado globalmente muito mal acostumado. Tanto é que é uma coisa que a gente não pode se esquecer. Independente desse dado agora, né, de ter ido para 8,3% o CPI em 12 meses, né, ele estava em 9,1% e caiu para 8,5%. Já tivemos pessoas comemorando, nossa, realmente a inflação está revertendo. Pelo amor de Deus, vamos com calma. A meta dos caras é 2%. Num comparativo simplificado, é a mesma coisa da gente ter uma meta de 3,5% aqui, ver a inflação a 14%, aí ela cai para 13,5% e a gente fala assim, putz, excelente, hein? Que beleza, já estamos nos livrando da inflação. Muita calma nessa hora. O Powell deu o seu recado em Jackson Hole, ele deixou isso muito claro, que o Fed vai continuar focando na sua função de normalização dos preços. Eles estão em 8,3%, o núcleo da inflação saiu de 6 para 6,3%, ou seja, uma piora. Ainda não se sabe até onde vai isso, mas eu gosto sempre de relembrar a quem eventualmente está pensando aí, daqui a pouco o Powell começa a inverter a política de juros e tudo mais. Ponto 1. O Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele observa nível de desemprego e nível de preços. O desemprego está baixíssimo e o mercado de trabalho está bastante forte nos Estados Unidos, o que significa que ali não teria necessariamente um problema grande em se aumentar os juros. E, por outro lado, o nível de preço está muito elevado. Um dado que a gente não pode se esquecer, desde os anos 70, todas as vezes que o Fed aumentou os juros, ele só parou de aumentar quando em 12 meses os juros, a Fed Funds Rate, né, a FFR, estava acima da taxa de inflação para 12 meses. A taxa que a gente observa agora está na faixa 2,25 a 2,5%, e a taxa de inflação está em 8,3%. Então, assim, muita calma nessa hora. Se você ainda, nos modelos que você utiliza para precificar as suas ações, os mercados e tudo mais, você não considera que os juros vão pelo menos aí a 3,5%, 4%, reveja esses modelos, porque o desafio monetário de correção de juros, isso sem falar, eu acabei nem citando ainda o balanço do Fed, que ainda está, eu conferi isso ontem à tarde, em 8,82 trilhões. Ou seja, basicamente não houve quantitative, aquela redução do balanço do Fed
né, o QT, né, que o pessoal chama, aquela redução do balanço do Fed ainda não aconteceu. Então, quer dizer, tem muito incentivo para ser retirado ainda, muitos mercados, e isso não é exagero falar, muitos mercados de títulos nos Estados Unidos ficaram tão acostumados com essa compra do Fed que eles basicamente não fazem sentido mais em preço há muito tempo. Pelo menos aí uns 5, 6 anos, tem muito mercado que o cara fala assim, eu vou emitir esse título, o Fed vai comprar e tá tudo bem, eu vou financiar minha atividade. Então assim, ó, muita calma nessa hora, ainda há um desafio elevado e uma missão muito complicada. A gente não sabe quando é que essa inflação vai começar a ceder. Ô Caio, uma questão importante que você falou, né, que o Fed ele olha o desemprego e até mesmo numa entrevista do presidente Joe Biden, ele falou o seguinte, que o desemprego tá baixo, tá importante, e que essa queda aí no mercado financeiro, o mercado não representa a economia americana, porque a economia americana tá forte, tá robusta, desemprego em baixa, mas o mercado acionário ontem, só com essa queda brusca, já perdeu 1,6 trilhão de dólares. Não representa, talvez, né, não é totalmente, o mercado financeiro não significa a economia, mas faz um estrago bastante forte, né? E aí, pensando na frente, num cenário contracionista do juro, podendo chegar a 4,25, colocando até mesmo os Estados Unidos em recessão, isso que a gente viu no mercado pode se traduzir economicamente, pode se traduzir no dia a dia do americano também, né? Isso é um ponto sensível, um ponto de atenção? Não apenas pode se traduzir no dia a dia do americano, como de fato já se traduz. Recentemente eu estava verificando, eu não lembro se foi no Wall Street Journal ou em algum portal da Bloomberg, mas estava dizendo assim, ó, você visualiza aqui com a gente os mercados, você vê que os mercados estão aí numa queda tenebrosa no primeiro semestre, só que o que você tem que parar para olhar de verdade é como isso está batendo na economia real. E de fato na economia real isso já está batendo. Uma coisa que eu gostaria de pontuar é que eu discordo completamente dessa afirmação do Joe Biden, porque por um motivo muito específico. Nos Estados Unidos, o mercado de ações, o mercado de renda variável, ele é muito mais representativo da economia real do que no Brasil. No Brasil a gente tem aí um certo número de empresas e tudo mais, mas nos Estados Unidos as bolsas são mais regionalizadas, existem diversas bolsas. Para vocês terem uma ideia, existe, dentre as maiores ali, existe uma bolsa que é mais focada em mercado de tecnologia, outra bolsa que é mais focada em mercados de economia real, de varejo e tudo mais. Então, assim, nos Estados Unidos, é uma situação um pouco diferente daqui, os mercados de ações, eles refletem um pouco mais a economia. Não é totalmente, ainda há uma distância, é claro, não são a mesma coisa, mas refletem mais. E digo mais, o Joe Biden, como presidente, jamais que ele admitiria que o país está passando por uma recessão. Para vocês terem uma ideia, recentemente, todas as vezes que o relatório, né, de vagas abertas de trabalho é divulgado, um relatório novo é divulgado, o Marty Walsh, que é o secretário do Trabalho e Emprego nos Estados Unidos, ele dá uma entrevista para a Bloomberg, toda vez que sai esse relatório. E aí o que acontece? Mais recentemente foi perguntado a ele, mas o desemprego nos Estados Unidos está muito baixo. Você acha, e o Fed aí está sinalizando que vai continuar aumento de juros porque o nível de preços está muito elevado. Você acha que isso vai resultar em fechamento de postos de trabalho? Aí o cara, acho que não sei o quê, na verdade dá para crescer. Só que é aquele tipo de coisa. Existe um certo viés em análises que são trazidas por quem já está dentro do governo em não dar más notícias. Isso é mais ou menos assim, óbvio. Então, de fato, isso pode ser sentido. Agora, um dado muito estratégico que está para ser acompanhado, aí, a liberação, quando a gente tiver dos dados do PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos, porque aí se tiver a continuidade dessa queda, significa um aprofundar de uma recessão, né? Lembrando aí, nos 2 primeiros trimestres de 2022 nós tivemos quedas, o que pelos critérios aqui do IBGE, pelos critérios que a gente usa aqui no Brasil, isso significa que os Estados Unidos estão em recessão técnica nesse momento. Agora, se esse terceiro trimestre tem um crescimento, provavelmente o Biden vai levantar a bandeira. Não, mas está tudo bem com a economia americana. Não está. A inflação está no maior patamar em 40 anos. A última vez que o americano viu esse tipo de inflação, provavelmente foi o pai da pessoa que está no mercado de trabalho agora, se não o avô. Então, assim, aqui no Brasil, eu gosto sempre de fazer essa analogia para vocês entenderem qual que é a diferença do meio com o qual estão lidando com a inflação lá fora, na Europa, pior ainda, e o meio que a gente lida aqui.
Por que a gente é tão reativo à inflação aqui? A inflação bate em 2 dígitos, o juro vai a 2 dígitos, sobe, fica bastante acima disso, como agora, nós estamos com uma das maiores taxas reais de juros do mundo. Porque a gente sabe que não dá para brincar com inflação. O Brasil já foi um laboratório de experimentalismo econômico extraordinário, principalmente ali final dos anos 70, começo dos anos 80, né, até o finalzinho dos anos 80, até o pré-plano real, que humildemente eu digo a vocês, foi quase como se a gente tivesse descoberto o Brasil de novo, como se o Brasil tivesse começado do zero, do plano real em diante. Mas assim, nos Estados Unidos, para pensar, nos Estados Unidos e na Europa, se a última vez que eles tiveram que lidar com inflação faz 30, 35, 40 anos, quer dizer que agora eles estão mais suscetíveis a tentar soluções heterodoxas, por assim dizer, como a gente tentou aqui, tabelamento de preço, fixar alguma coisa, vamos dar um incentivo para que as pessoas suportem a inflação, que é o famoso vamos apagar um incêndio com gasolina. Eles estão muito mais suscetíveis a esse tipo de medida que aqui no Brasil. Não que não estejamos fazendo isso e, como venho afirmando há muito tempo, isso vai ser refletido no lado fiscal brasileiro de 2023 em diante. Porém, nos Estados Unidos e na Europa, eu acredito que o mercado está tendo, sim, uma impressão muito equivocada do que está acontecendo. Ainda há muito caminho para cima, ainda há muito upside para juros, porque a inflação está sinalizando urgência nessa subida de juros. Ô Caio, e aí a gente trazendo aqui para o Brasil, né, a gente vê esse movimento lá fora, você comentou bem Estados Unidos, falou dos problemas relacionados à Europa, eu incluo aí a desaceleração da China também, isso acaba impactando no Brasil, onde os investidores ficam de olho aqui no cenário, que estamos às vésperas da eleição, mas num cenário otimista até, né, com um sentimento otimista em relação à economia, revisão de PIB para cima e tudo mais. Além, é claro, de uma renda fixa bastante importante com as taxas de juros que temos nesse momento. O cenário da Bolsa brasileira, com toda essa situação, você acredita que pode ser importante? Você acha que pode ser, até o final do ano, uma chegada de capital? Ou essas questões lá fora, esse cenário econômico lá fora, pode tirar o investimento justamente por se tratar de um emergente, e aí quando acontece uma movimentação igual a gente viu de ontem, tem aquele famoso flight to quality, onde os investidores buscam um lugar mais seguro, um terreno mais firme para poder colocar seus investimentos? Acredito que existem duas partes importantes, e a parte que sai preponderante dessa análise vai ser o que vai ditar o que vai acontecer com a Bolsa, não só em 2023, como nos próximos anos, porque esse desafio aí... Acho que perdemos a conexão com o Caio. Voltou. Opa, deu um pequeno... Vamos lá, você falava que tem uma... Não, tranquilo. Você falava que tem uma questão bastante importante que vai determinar não só esse ano que vem, mas também nos próximos anos. Pode seguir aí, Caio. Exatamente. Se a gente for olhar domesticamente, o que tem causado essas revisões de PIB para cima? Inclusive aqui, vou fazer um meia-culpa, é o tipo de coisa que você não vai ver muitas vezes um economista fazer, então preste muita atenção. Erramos, e eu pessoalmente coloco o meu nome aqui, dizendo que eu errei em várias análises, no seguinte aspecto: a gente tende a olhar muito para aspectos macroeconômicos, olhar PIB, olhar inflação, olhar lado fiscal, que eventualmente podem estar de fato bagunçados. Eu acredito que no caso fiscal está muito bagunçado, não está sendo observado por muita gente, e a depender aí da troca da pessoa que usa a faixa presidencial, muita gente vai passar a reparar. Normal, faz parte, vieses existem na vida. Porém, o que acontece? Por que essas revisões de PIB estão acontecendo agora? Basicamente porque a agenda microeconômica que veio, passou por mudanças muito positivas no governo Temer e tem passado por mudanças ainda mais positivas agora no governo Bolsonaro, ela significa que o Estado brasileiro tem facilitado mais a abertura de novos negócios. E quando você não dificulta, quando você facilita a abertura de novos negócios, você facilita que vagas de emprego sejam geradas, que essa queda no desemprego que a gente está observando não é à toa, e você facilita que por vagas de emprego serem geradas, as pessoas passem a ter salários, as pessoas passem a consumir mais e a economia, naturalmente, tenha um ritmo mais elevado. Então, assim, o ponto doméstico da coisa é
quem quer que seja que ganhe a eleição, seja o Bolsonaro sendo reeleito, sendo o Lula sendo eleito, qualquer cenário para acontecer, é muito importante que essa agenda micro seja mantida e tocada adiante, né? Lembrando aí que no ano passado, um estudo recente que saiu, o Brasil foi o 4º destino de investimentos no mundo. Isso é muito relevante mesmo. Isso aí contrata vários investimentos, isso aí vai gerar muitos postos de trabalho, muitos investimentos e vai desafogar muitos setores, principalmente em infraestrutura, a partir, já está fazendo isso, mas a partir de 2023 continua a fazer. Agora, pelo lado externo, o que acontece? Nós vivemos uma economia que é globalizada. Então, a gente fingir que o mundo está desacelerando não nos afeta, não faz o menor sentido. Ah, não, mas cara, o que tem a ver os Estados Unidos desacelerarem, a China desacelerar? Tem tudo a ver com o Brasil. O Brasil vende commodities para esses países, vocês não podem se esquecer desse aspecto. Agora, por que eu citei esses dois aspectos dizendo que o que for preponderante vai definir os rumos da Bolsa nos próximos anos? Quando você passa por um período de aperto monetário, globalmente, como a gente está verificando agora nos Estados Unidos, a Europa aí teve 75 basis points, foi o maior aumento da história, nunca teve um aumento nessa magnitude e vai continuar aumentando. E aqui também passamos por isso. Esse flight to quality, Felipe, que você comentou, ele acontece exatamente na seguinte dimensão. Todos os países e locais onde se pareceu, onde se passar a impressão de que é mais seguro investir, de que faz mais sentido investir, quando o dinheiro fica mais seletivo e mais caro, ele vai exatamente para esses lugares. Então, qual que é a relação entre a agenda micro brasileira estar avançando e a agenda micro, se você ficou um pouco confuso, pensa, por exemplo, na digitalização de processos que envolvem governo, né? Hoje, segundo o Banco Mundial, somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Isso é um baita de um avanço. Provavelmente, quando sair o próximo do Business, a gente vai diminuir mais o número de horas gastas para obrigações tributárias e acessórias e tudo mais. Mas assim, por que eu fiz essa conexão entre esses dois pontos? O mundo vai ficar com o dinheiro mais caro. Os incentivos que foram colocados na mesa, se tudo der certo, e isso vai demorar alguns anos para acontecer, não se empolgue de ver isso acontecer 1 mês, 2 meses, 1 ano, isso vai demorar muitos anos, provavelmente é a maior questão a ser lidada no planeta inteiro nessa década, em termos econômicos. Quando esse dinheiro ficar mais caro, ele vai começar a olhar com mais carinho para os locais onde ele pode ser mais produtivo. Se o Brasil continua de maneira positiva, com uma agenda micro que diz, pode colocar dinheiro aqui, pode investir aqui, que vai valer a pena e vai ser produtivo, o Brasil continuará sendo o destino de muitos recursos. Se a gente for o 4º lugar em 2021, com o mundo em desaceleração, pode ser que a gente fique entre os 3 maiores. Não sei, pode ser que a gente lidere algum desses anos, isso não é uma heresia de ser dito. Agora, o que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum? Essa agenda micro que facilita os negócios, facilita que as empresas abram, que as empresas fechem, né? Tivemos aí até a nova lei de falências, e que a infraestrutura, que é um gargalo de décadas do Brasil, possa, enfim, começar a ser destravada, isso significa muito. Se esse lado sair preponderante, se o lado micro, se as imperfeições que a gente tem aqui no Brasil forem corrigidas de maneira mais eficiente, mais efetiva, tendemos a ser nos próximos anos um destino de muitos investimentos. Isso é muito positivo para a Bolsa no longo prazo. Agora, se por aqui, por algum motivo, e digo novamente, tá? Isso não tem nada a ver com o candidato A, com o candidato B, não estou indicando voto em ninguém. Só estou dizendo que, se essa agenda micro, especificamente, for danificada, como a gente teve em Dilma 1, uma sequência estratosférica de equívocos muito graves, que inclusive ajudaram a culminar na maior crise da história do Brasil, que foi 2015, 2016, se a gente tiver uma reversão dessa agenda micro, a gente volta a ficar muito periférico. Acredito eu que, se a gente for olhar em termos de tamanho de economia e de atração de investimentos, 1 ano não quer dizer nada, a gente ainda precisa aí ter um encaminhar de investimentos por um período muito mais amplificado para dizer estamos mudando de patamar perante o mundo e tudo mais, né? Até, por exemplo, grau de investimento não voltou, a gente não tem a menor ideia quando é que volta ainda. Agora, se essa agenda for deixada de lado, independente de quem estiver usando aquela faixa de 2023 em diante, a gente volta a ficar naquela situação em que, se o mundo espirra lá fora, a gente tem que ser internado aqui. Boa. Ô Caio, e aí agora eu queria trazer até o papo um pouquinho mais
para esse ambiente brasileiro e também justamente aquilo que a gente falava sobre esse sentimento um pouco mais otimista, porque saiu agora há pouco, inclusive, vendas no varejo caindo 0,8%, né? Veio pior do que o esperado no mês de julho em relação ao mês de junho. Esses dados foram divulgados pelo IBGE. Se esperava um dado melhor, principalmente pelo fato de ontem a gente ter visto aquele volume de serviço vindo melhor do que o esperado, trazendo aí, de repente, um sentimento de que a economia brasileira estaria engatando uma melhora e que justifica, inclusive, todas essas revisões de PIB para cima, de inflação para baixo, como a gente tem visto nos últimos relatórios Focus e também os últimos relatórios de grandes bancos, grandes instituições financeiras. Uma queda, né, um dado pior nas vendas no varejo, tá certo que é o mês de julho, a gente ainda tem agosto aí pela frente para fazer as anotações e para sair os dados também, mas o que isso pode trazer de consequência, o que isso pode significar para a economia brasileira, uma venda no varejo ruim, né? Embora o serviço tenha vindo bom, né, que é um sustentáculo aí da economia, inclusive gerador forte de emprego. Como que você avalia esse dado, Caio? Eu não verifiquei, realmente eu vi esse dado pingar aqui para mim um pouquinho agora, antes da gente entrar, né? Saiu agora há pouco. Mas uma coisa que é importante de se analisar em dados de varejo é o seguinte: você precisa observar a sazonalidade. Sazonalidade é mais ou menos o seguinte: vai ter período do ano em que as coisas vão melhor naturalmente e períodos do ano em que a situação vai pior. O exemplo mais fácil da gente entender isso é a diferença entre o período de safra e o período de entre-safra. Quando a gente tem ali as colheitas acontecendo, os produtos começando a circular dos armazéns e sendo exportados, indo para a mesa das pessoas, versus o período em que está sendo plantado, está sendo adubado e tudo mais, e que não tem essa queda. Por que eu estou usando essa analogia? Em um período de safra, né, de colheita, você vai ver que os preços vão dar uma normalizada. E você vai ver que a oferta e esses preços vão dar uma normalizada porque a oferta dos produtos vai ficar maior naturalmente, porque você está colhendo. Em períodos de entre-safra, o contrário acontece. A oferta tende a ficar menor e os preços tendem a dar uma oscilada para cima. Por que eu estou falando isso? No Brasil, tradicionalmente, o varejo ele leva em consideração a sazonalidade das chamadas datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, que é uma das que mais movimenta e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olhando dados de varejo, historicamente, e é por isso que eu digo, eu não olhei esse dado ainda dessazonalizado para ver se isso demandaria uma preocupação real. Mas quando a gente olha historicamente, mais para o meio do ano, a gente não tem tantas datas comemorativas assim que costumem movimentar o varejo. Então, é um dado negativo? É um dado negativo. Pior do que o esperado? Beleza, pior do que o esperado. Não necessariamente isso significa que vai trazer uma reversão para a trajetória do crescimento que tem sido revisado todas as semanas. Mas, de novo, quando você for olhar dados que dependem de datas comemorativas, como é o caso do setor de varejo no Brasil, vale sempre você, além de consultar o dado que tiver saído referente àquele período, verificar qual é aquele dado dessazonalizado, quando você conseguir ter acesso a esses dados, e também verificar o que é que significa quando aquele dado já está dessazonalizado. Porque, digo novamente, pode ser que seja uma queda de 0,8, tal, pior do que o esperado, mas talvez em linha com o que já acontece historicamente. Como, por exemplo, geração de empregos nessa época não costuma ser tão elevado quanto está sendo agora. Então, quer dizer, agora, pelo lado do emprego, por exemplo, a gente vê que está acima do esperado, que é uma coisa muito positiva, porque chega mais no meio do ano, as pessoas geralmente andam meio de lado, estão fazendo já planejamentos para o final do ano, principalmente, né, como você bem mencionou, Felipe, setor de serviço, setor de varejo são muito fortes no Brasil, muito presentes no PIB, né, contribuem muito para a geração de emprego e de renda. Então, quer dizer, é um período que as pessoas não estão necessariamente contratando, e ainda assim está subindo. Então, há ainda de se verificar a dessazonalidade desse dado, e fica a dica para você, todas as vezes que saírem dados de varejo, para você não dizer, meu Deus do céu, a tendência se reverteu completamente, e nem estamos decolando, observe os dados dessazonalizados. Isso faz muita diferença. Maravilha. Caio, quero agradecer sua participação aqui com a gente, sempre muito bom
esse papo contigo e também, claro, com todo o time do Terraço. Abraço para você, boa quarta, até uma próxima. Abraço, Felipe, abraço para todo mundo que está aqui nos assistindo e, como sempre digo, precisando do Terraço é só chamar. Maravilha, um abraço.